O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes na Basílica de Nossa Senhora da Piedade, advindos da Arquidiocese de Juiz de Fora, alegria muito grande manter comunhão com a Igreja presente em todo o nosso estado de Minas Gerais, como também diversas outras pessoas que vêm de outros estados para se encontrar com a Mãe da Piedade, nossa Mãe, e nos colocarmos no colo dela. Sejam muito bem-vindos, esta casa é nossa. Querido Padre Sávio também, alegria de tê-lo concelebrando esta Eucaristia, o testemunho do seu sacerdócio, 40 anos de sacerdócio. Que Deus muito abençoe o Senhor e que o Senhor possa, todos os dias de sua vida também, gastar ela pela Igreja de Cristo que nós escolhemos nos consagrar como sacerdotes. Amados, celebramos hoje com toda a Igreja a memória do martírio de Santo André Kim e Paulo Kong. Olha, mártires que derramaram o sangue deles por conta de Cristo. Por isso que a Igreja hoje se reveste da cor vermelha, a cor do sangue, para que nós possamos recordar que pessoas antes de nós derramaram sangue por Cristo, derramaram sangue pela fé. E eu acho que todas as vezes em que celebramos o martírio de um santo, nós devemos nos perguntar se nós também temos a fé de entregar a nossa vida por Cristo. Eles entregaram, eles eram coreanos, viveram por volta do século XVII, viveram no século XVII e entregaram a vida por conta de Cristo. Não está muito longe da gente, não é verdade? Passaram-se alguns séculos, mas o que nós devemos recordar é que eles eram pessoas corajosas. Ser cristão é ser corajoso, é anunciar a nossa fé oportuna e inoportunamente, e não simplesmente, na primeira oportunidade, se esconder, porque eu tenho vergonha de ser reconhecido porque eu sou alguém da igreja. É a mesma coisa quando nós padres estamos andando por aí, e aí as pessoas olham para a gente, que nós estamos vestidos com aquele colarinho de padre, parece que tem alguém diferente. E é realmente diferente, porque aquele símbolo, ou da batina, ou da camisa, comunica algo. Olha, ali está alguém consagrado,
E olha, as senhoras que estão aqui nessa igreja com esta camisa bela, azul, simbolizando também o manto de Nossa Senhora, mas também a cor do céu. As camisas que nós vestimos em nossas comunidades de fé. A pastoral, o ministério que eu exerço, é um símbolo da minha fé. Quando nós escolhemos seguir a Cristo, eu não sou mais o Diego. Eu sou agora o Padre Diego. Eu não sou mais a Maria. Eu sou a Maria Ministra da Eucaristia. Eu sou o José do Dízimo. E por aí vai. Onde nós andarmos, por mais que às vezes nós nem estejamos vestidos com a camisa da igreja ou com algum símbolo cristão, as pessoas nos reconhecem. Quando eu era coordenador do grupo de jovens da minha paróquia na cidade de Contagem, eu falava com os jovens, olha, por mais que vocês não possam enxergar isso, quando nós escolhemos seguir a Cristo, nós recebemos uma marca de onde nós estivermos, as pessoas vão nos reconhecer. Certa vez eu estava lá no Espírito Santo descendo do trem, mineiro gosta de trem, né? Estava descendo do trem, literalmente, e uma senhora me abordou e falou, você é seminarista, né? Alguns anos atrás. Nós não temos consciência da marca que nós carregamos, da fé que nós recebemos da igreja. E esta fé, nós só a temos hoje graças a muitas outras pessoas que vieram antes de nós. E é por isso que hoje, missão de cada um de nós, continuarmos aquilo que eles fizeram. Daqui a alguns anos, pode ter pessoas que estão dentro dessa igreja, ou alguém que está nos assistindo, que será elevado aos altares das igrejas como santo, não por mérito, mas porque escolheu seguir a Cristo. Porque quando nós falamos de santidade, parece que é algo distante. Mas uma vez eu escutei, alguns podem até discordar, não tem problema. Mas ouvi uma vez uma pessoa dizendo, olha, ser santo não é difícil. Ser santo é só fazer bem feito aquilo que tem que ser feito. E isso também é em tudo na nossa vida. Os santos fizeram bem feito o quê? Anunciaram o Evangelho. Viveram de forma radical o batismo. E hoje nós vivemos em uma igreja onde a gente quer viver as coisas pelas metades. Aquilo que eu concordo, eu abraço. Aquilo que eu discordo, não precisa falar, né? Nós sabemos muito bem como funciona. Às vezes a destruição da igreja, a gente reclama tanto dela, começa dentro de nós mesmos que somos igreja. Ao invés de apoiarmos, ao invés de rezarmos, somos o primeiro a destruir. Somos os também perseguidores, como Santo André e Paulo foram perseguidos. Ele e mais outros 103 companheiros lá na Coreia. Olha que interessante. Num lugar em que o anúncio do Evangelho era quase que insignificante, eles tiveram a ousadia de anunciar o Evangelho. E viveram também as consequências deste anúncio, a morte, o derramamento do sangue. Que nós, olhando para estes santos e seus companheiros, nós tenhamos também a certeza e façamos com que o sangue deles e também do próprio Cristo não tenha sido derramado em vão. E se preciso for, derramemos o nosso sangue também por ele. Porque não tem lugar para covardia no cristianismo. Não sejamos medrosos. Anunciemos. E às vezes o martírio acontece não derramando sangue, mas através da perseguição que é gerada dentro, às vezes, da nossa própria casa. Ah, fulano é beato. Não sabe fazer outra coisa, não sei, na igreja.
Não sei em Juiz de Fora, mas aqui acho que acontece isso. Ah lá, o padre está rindo. Deve ser que tem alguma verdade. Estou brincando. Mas isso acontece, gente. Acontece dentro da nossa própria casa, acontece dentro da igreja, falando, fulano é dono de igreja, faz tudo. Acontece porque você tem um segmento na sua fé, participa de um movimento e você é perseguido. Não sejamos medrosos. Não tenhamos medo de anunciar o Evangelho. Façamos com que a memória desses santos seja honrada. Eles derramaram sangue para que o Evangelho chegasse lá na Ásia. E às vezes nós não conseguimos nem anunciar dentro da própria casa. Casa de ferreiro, espeta de pau. Olha, vocês que também, alguns que estão aqui, e também alguns que nos assistem são da zona da Mata Mineira, uma grande parte da minha família paterna é daquela região. E aí, Padre Sávio, eu tenho uma ousadia de dizer que eu acho que nós, enquanto igreja, devemos ser também missionários, arautos do Evangelho, e essa família paterna minha, muitos são testemunho de Jeová. E o que muito me admira neles é a missionariedade. Nós temos preguiça de anunciar o Evangelho. Às vezes, devemos até nos perguntar, se fomos guardiões da palavra durante muitos séculos, se ainda tentamos, a trancos e barrancos, anunciar esta palavra que nós fomos guardiões, somos guardiões. Eles batem de porta em porta, anunciando aquilo que eles acreditam. Falta ousadia. A pandemia da Covid fez algo muito interessante na igreja. Fechou as igrejas, os templos, mas abriu uma comunidade em cada casa. Mas nós ficamos tanto no comodismo que agora nós nem queremos ir mais na igreja. A missa do sofá já vale. Não é assim que funciona. Nós somos uma igreja que às vezes esquecemos daquilo que aconteceu antes na nossa história. Que o sangue dos mártires, como Tertuliano disse, seja semente para os novos cristãos. O sangue deles regaram a terra e geraram vida de novos cristãos. Através do testemunho deles e do martírio deles, hoje nós podemos dizer, sou cristão. Que nós não façamos um caminho em que nós só sabemos reclamar. Nós não queremos mais viver a nossa fé. E quando queremos, a vivemos mais ou menos. O radicalismo é algo que pode, por mais que incomode alguns, mas deve ser vivido com equilíbrio. Tudo demais faz mal. A diferença do remédio e do veneno é a dose. Mas não tenhamos medo e nem vergonha da nossa fé. O Evangelho de hoje traz algo também pertinente, porque é narrado para cada um de nós, Jesus perguntando, olha, como que eu vou comparar os homens desta geração? Cada dia que passa tem geração Y, geração Z, daqui a pouco vai ter que até aumentar o alfabeto. Mas às vezes nós nos portamos como crianças que não sabem ser contrariadas, não sabem serem tiradas do equilíbrio, da segurança. Olha que interessante como Deus também tem sua pedagogia paterna, mas também, como disse o Papa João Paulo I, sua pedagogia materna. Ele cuida de nós. Às vezes, ele mandou alguns profetas e os profetas não foram aceitos. Mandou João Batista
o maior dos profetas, que vivia fazendo jejum, e não agradou aquele povo. Falaram que ele estava endemoniado. Não acolheram João Batista. E João Batista era aquele que nós sabemos muito bem, apontava para o Cristo. E isso deve ser vivido por cada um de nós. Nós não somos mestres, nós somos discípulos e nos matriculamos nessa escola do Mestre Jesus. E quando apontarmos para o Cristo, nós seremos perseguidos, nós seremos caluniados, mas o que importa não é o que falam de nós, mas o que importa é onde eu estou colocando a minha meta. E a minha meta deve ser o céu, e não a vontade do outro, porque se nós ficamos ouvindo o que o outro fala de mim, nós vamos ficar loucos. Agora tomar cuidado também, porque se está falando demais pode ser verdade. Mas mandou João. Não aceitaram. Veio o próprio Filho do Homem, e olha o que chamaram Deus, olha o que o evangelista escreveu hoje, São Lucas, olha o que está escrito: chamaram Jesus de comilão e beberrão, e amigo dos pecadores. Olha o que falaram do próprio Deus. O próprio Deus foi um homem que nós podemos dizer hoje, com os nossos jargões contemporâneos, cancelado, excluído, injustiçado. Minha gente, ninguém agrada a todo mundo, mas vamos buscar em nossa vida agradar a Deus. Agradar a Deus todos os nossos dias, porque é só Ele que pode nos salvar. Quem fala mal da gente não pode salvar a gente, não. É só Deus que nos salva. Ninguém agrada a ninguém. Nem Cristo agradou. Busquemos na palavra de Deus perceber que o sentido da nossa fé é seguir o Mestre, é estar atrás dele, rezando, pedindo, insistindo. E também é importante uma fé católica junto à Virgem Maria. Não existe catolicismo também sem Maria. Vocês que estão aqui, que vieram peregrinar, saíram da zona da Mata Mineira, de algumas cidades, vocês celebram a ação de graças por 50 anos desta equipe dedicada a Nossa Senhora da Piedade. Que Maria Santíssima possa dar mais 50, até o dia em que Cristo voltar e nós não precisarmos mais celebrarmos como celebramos a liturgia hoje em dia, mas nós iremos contemplá-lo face a face. Mas enquanto estivermos aqui, sejamos seguidores de Cristo e de sua mãe, dando testemunho, para que assim, daqui a alguns anos, eles se recordem de nós, não pelo que temos, mas pelo que fomos. Porque isso é esta a vida dos santos. Foi isso que eles fizeram. Viveram radicalmente o batismo e escolheram simplesmente apontar para Jesus. Que nós também possamos apontar. E não mais regar a terra com o nosso sangue, mas regar o coração das pessoas que hoje em dia, cada dia que passa, está mais endurecido com o testemunho e com a semente do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.